Fala, Devin! Tudo bem contigo? Cara, que coisa boa de ter mais um vídeo aqui comigo. E nesse vídeo aqui, eu sei que eu tô de novo te devendo alguma coisa, algum conteúdo novo que eu prometi no último vídeo. E é por isso que esse vídeo aqui existe. Eu peço primeiro desculpas por toda essa demora pra trazer alguma coisa nova pra esse canal. Cara, eu acho que dá pra ver pela minha voz que eu ainda tô meio derrubadinho. Eu tava meio doente nas últimas semanas, mas agora eu tô melhorzinho. E eu comecei a gravar esse vídeo aqui. Qual o motivo desse vídeo aqui existir? A gente viu no último vídeo todas as dificuldades de implementar a inteligência artificial como impulsionador de um produto digital. E a gente já viu que isso é complexo o suficiente, a gente já entendeu como talvez despertar aquele mindset de pensar fluxos que dá para plugar uma IA generativa, mas a gente não falou de algo muito interessante que a gente vai dar entrada aqui nesse vídeo, que é utilizar a inteligência artificial como core business de um negócio. O que isso representa na prática, sabe? Tu falou de core business no último vídeo e eu não lembro o que é core business. Core business é o modelo daquele negócio. É como que aquele negócio sana a dor dos seus clientes. E é isso que a gente vai ver aqui agora. É como que a gente utiliza IA para iniciar um novo produto. E sabe, o que isso muda na prática? Muda que a gente tem muito mais complexidade envolvida. A gente tem novos frameworks, a gente tem novas metodologias de armazenamento de dados, novos conhecimentos no geral, de fluxos e arquiteturas que a gente vai adquirir. Então esse vídeo aqui, ele começa a dar o pontapé pra gente introduzir um pouco mais de complexidade aqui, tá bem? Eu espero que tu esteja gostando de tudo isso, espero que esteja ansioso pra esse conteúdo e, sem mais delongas, bora pro vídeo. Nossa, não, calma, antes de a gente começar, aqui para do off-top, que é a primeira vez que eu apareço no vídeo desse canal de fone e é muito diferente. Mas, bora pro vídeo. Cara, o que é utilizar IA como core business de um negócio? Vamos dar mais detalhes pra isso, né? Antes de a gente começar efetivamente o tópico. Core business é como que o negócio ele consegue sanar, teoricamente, as dores do seu cliente. Ou seja, qual que é o core business, não sei, do WhatsApp? Core business do WhatsApp é a troca de mensagens, é fazer com que um usuário se comunique com outro por meio de mensagem. Cada produto que a gente utiliza hoje, ele tem um core business e um core business muito forte, tipo a Netflix, prover conteúdos para os usuários. E quando a gente fala sobre utilizar IA como core business, é realmente iniciar um produto no qual a inteligência artificial generativa é o centro das atenções daquele produto. E a gente tem alguns exemplos aqui, como sempre, eu trouxe eles aqui pro canal. Mas mais que esses exemplos, eu vou começar nesse vídeo aqui, sem tentar criar um vídeo mega ultra hiper complexo, te dar contexto e te mostrar arquiteturas de como que a gente utiliza IA generativa como core business de negócio. E sabe, o que é esses contextos, essa arquitetura? Me dá exemplos práticos. É te explicar como que um produto funciona por debaixo dos panos, desde o momento que tu manda uma mensagem para IA generativa, até o momento que essa mensagem sai e volta para ti. Isso é uma tarefa complexa, hein? Mas a gente vai chegar nesse nível. Hoje eu vou te passar isso numa visão mais macro, para tu poder entender como que isso funciona, mas a gente vai falando sobre cada um dos pontos micro dessa visão e dessas arquiteturas. Bora pro vídeo. Vamos começando. Qual foi os players que tu selecionou para que a gente falasse de IA como core business? Eu selecionei 3 players muito bons. Na verdade, um nem é player, é uma metodologia, pode se chamar de metodologia, mas eu tenho 2 muito bons. Nós temos a Meg e nós temos a Riverdata. Riverdata foi um produto que eu estava muito próximo ali durante a construção dele, então eu entendo muito bem como é que ele funciona por debaixo dos panos, e é justamente eles que eu quero falar aqui hoje. Vamos começar com a Meg. O que é a Meg, sabe? A Meg é um banco, acredite se quiser, que ela funciona 100% por meio do WhatsApp. Ou seja, você manda mensagem para ela, manda fotos para ela, ela interpreta cada uma das suas mensagens, interpreta cada uma das suas fotos utilizando IA generativa e consegue tomar ações com ela. Por exemplo, tu fala, Meg, transfira R$50 pro Sá. E aí ela vai lá, procura qual é o Pix do Sá na base dela e manda os R$50 para mim. Que legal, né? Tudo isso ela faz com detecção. Ela consegue detectar a tua intenção naquela mensagem, o que tu quer genuinamente naquela mensagem, e ela toma as ações por debaixo dos panos. E isso já é um exemplo muito bom de IA generativa. A IA generativa é o core business da Meg. É fazer com que a troca de, enfim, as operações financeiras da aplicação da Meg ocorram por meio de detecção e de conversa e de fala, de linguagem natural. Então isso é um exemplo onde eles utilizam IA generativa por debaixo dos panos. Show, sabe? Muito massa, parece ser bem complexo, né? Me dá outro exemplo de uma plataforma que utiliza IA generativa por debaixo dos panos? A Riverdata. A Riverdata, ela é posso chamar ela de startup, que ela utiliza IA generativa. Hoje ela está muito mais para varejo, mas ela já teve uma época onde ela utilizava IA generativa para construir relatórios em tempo real com bases de dados.
Como assim, sabe? Você fazia um upload de uma planilha para dentro da Riverdata, de um Excel. A Riverdata, ela lia os conteúdos desse Excel, criava algumas tabelas dinâmicas e gerava para ti relatórios em tempo real daquelas planilhas que tu estava enviando para ela com base na tua solicitação. Sabe, mas explica isso com imagem, eu preciso ter isso mais visual. Mas então bora lá. Aqui um exemplo de como que a River funcionava. Primeiro você entrava na plataforma, fazia login, botava teu e-mail, tua senha ali e ficava entrar. Show, eu tinha N dashboards e eu poderia criar um novo dashboard ou visualizar um dashboard que já existia, tá? Qualquer um dos dois. Se eu clicasse em visualizar, eu vinha pra cá. Aqui no dashboard eu podia justamente enviar um arquivo XLS, um arquivo de planilha normal, e eu fazia uma pergunta com base nesse arquivo. O River, qual que é o top 10 vendas desse arquivo aqui? Vamos supor que o arquivo é um arquivo do e-commerce. Qual que é o top 10 vendas desse arquivo aqui? A River, ela ia analisar, eu não sei se ela não tem aqui a foto do gráfico, mas ela ia analisar e ela ia te gerar um gráfico com base naquela tua pergunta. Ou seja, outro negócio que utiliza de IA generativa para analisar a tua solicitação, ela gerava uma query para um banco de dados, ela processava essa query e te retornava um relatório. Mais um dos tipos de negócio onde o foco da River não era comunicação, o foco da River não era nenhuma outra coisa, era utilizar a IA generativa como Core Business para gerar relatórios customizados. É aí onde mora a maior complexidade, que é quando a gente quer manipular um modelo de IA, pega essa visão agora que eu vou te passar, manipular um modelo de IA que já existe no mercado, injetando contextos nele para que ele possa fazer alguma solicitação nossa. Tá? Isso é a complexidade e é aí onde a gente começa a explorar um pouco mais de IA generativa voltada a negócio, que é o que a gente usa muito na prática e é onde eu vou aprofundar muito aqui no canal agora, tá? E pra gente falar sobre isso, a gente precisa falar sobre esse terceiro carinha aqui, que ele é muito bom pra explicar como que a IA generativa funciona por debaixo dos panos, que é o chat. Imagina, tu tá lá na tua empresa, trabalha na empresa X, e tu manda uma mensagem pra um bot no WhatsApp, perguntando o teu salário, mas tu manda uma mensagem textual, tá? Tu manda uma mensagem com palavras, linguagem natural. Hoje a gente tem muitos exemplos de bots, tipo esses de pizzaria, onde eles trabalham, onde a gente chama isso, não é um termo mesmo, a gente chama eles de bot burro, que é o quê? É aquele bot onde tu seleciona a opção e ele vai seguindo. Mas e quando a gente passa pra falar de linguagem natural, onde a gente escreve, ele tem que interpretar e fazer alguma ação? Isso aí é onde a gente começa a injetar contextos numa linguagem natural, o contexto numa IA generativa, para que ela possa tomar algumas decisões e responder o usuário com base no nosso treinamento. E é aí onde mora a complexidade, é aí onde a gente vai aprofundar agora aqui no canal. Para falar disso, eu trouxe uma pequena arquitetura aqui, bem simples, onde a gente vai ter uma visão mais geralzona de como que isso funciona por debaixo dos panos. Como que isso funciona, sabe? Vamos lá, vamos despertar curiosidade, tá? Quando eu vou lá no chat do ChatGPT da minha empresa, eu trabalho, não sei, na empresa de arquitetura, e eu mando pro ChatGPT da minha empresa, eu pergunto para ele um conteúdo sobre uma pasta de documentos da minha empresa. Se eu perguntar isso pro ChatGPT, ele não vai saber. Mas e se eu tivesse um bot na minha empresa que respondesse isso? Como que ele deveria funcionar por debaixo dos panos? Qual que é a arquitetura mais comum para fazer isso funcionar? A arquitetura é o seguinte: a gente tem um cliente, que no caso é você que está fazendo essa pergunta, e esse cliente ele pode interagir por qualquer ferramenta de chat. A interface ela deve ser agnóstica ao serviço, ou seja, qualquer ferramenta de chat, seja WhatsApp, seja Telegram, seja Slack, seja Discord, ela é agnóstica. E ele faz uma pergunta para o nosso serviço, que no caso eu estou chamando aqui encarecidamente de app. O nosso serviço ele deve ser capaz de fazer alguns processos. Qual que é esse processo? Primeiro ele deve resgatar o contexto daquela pergunta, porque esse usuário ele pode ter se comunicado antes e aquela pergunta pode ser uma complementação. Como assim, sabe? O usuário pode ter falado assim: olá, meu nome é Miguel. E em sequência ele pergunta: qual que é meu nome, chat? O chat ele tem que ter um contexto histórico das mensagens para saber que o nome dele é Miguel. Então, o primeiro passo é ele resgatar esse contexto daquela pergunta do usuário. E depois que ele resgata esse contexto, ele faz algo muito legal que a gente chama esse processo de RAG. A gente vai falar muito sobre isso ainda aqui. Muito. Porque o RAG é essencial quando a gente está falando de plugar, pelo menos é essencial hoje, de plugar uma LLM, que no caso é a linguagem natural, a uma base de dados externa. E o que é o RAG, sabe, por debaixo dos panos? O RAG é um processo de retrieval. É um processo de conseguir coletar dados de uma fonte externa e contextualizar uma inteligência artificial. É por isso que aqui eu coloquei como exemplo o banco vetorial, que é um banco de dados diferente desse que a gente já conhece, onde eles guardam conteúdos relacionais ou não relacionais. O banco vetorial ele guarda índices numéricos, que a gente vai falar muito. Eu vou ter um vídeo aqui só para falar de bancos vetoriais, então fica tranquilo. Mas o banco vetorial ele guarda índices numéricos que representam textos. Então qual que é o processo de RAG aqui? Eu vou no meu banco vetorial, eu busco o texto que responde aquela pergunta do usuário, eu retorno pro meu app, eu retornei para cá. Agora o meu app ele vai lá na inteligência artificial e fala: ChatGPT, com base nessa pergunta, nessa resposta do banco vetorial, formata isso aqui, aplica as regras de negócio do meu negócio
e aí sim eu respondo o usuário. Então, peço isso pro ChatGPT, ele vai me retornar agora uma resposta bem mais fidedigna ao que o meu usuário precisa. Eu salvo de novo o contexto do meu usuário para mim não perder aquele histórico e aí eu retorno para a ferramenta de mensageria dele. Bem legal, né, isso aqui? Então, olha que legal, uma arquitetura tão simples ao ponto, tipo, simples ao ponto de somente responder uma pergunta de usuário, mas a gente já utilizou contextos de banco vetorial, já utilizou banco em cache, já utilizou metodologias de isso aqui tudo para estar debaixo de um framework. Geralmente a gente utiliza o LangChain, ou tem outros, mas o LangChain é um dos mais utilizados, e é algo muito simples. Então tá vendo que são algumas caixinhas que a gente vai precisar falar sobre cada uma delas para que tu possa se aprofundar, e o próximo vídeo aqui desse canal vai ser justamente falando somente e unicamente de RAG. Porque eu preciso te explicar como que o RAG funciona por debaixo dos panos, na prática. Pensa comigo, pega essa visão agora. Uma inteligência artificial, ela pode ser acessada de qualquer... Hoje, uma IA generativa, ela pode ser acessada de qualquer dispositivo. Eu posso pegar o meu celular e mandar mensagem pro ChatGPT perguntando sobre mim. Mas eu não posso pegar o meu celular e mandar uma mensagem pro ChatGPT perguntando sobre a minha empresa. Porque o ChatGPT não está contextualizado com os dados da minha empresa. E ele precisa dessa contextualização. Só que também tem todo um lance de segurança de dados. A gente não pode prover para uma IA generativa todo e qualquer tipo de dados de uma empresa sem garantir que eles sejam seguros. E é por isso que a gente garante nessas arquiteturas que toda a parte de dados e de armazenamento vai estar do lado da empresa. E a LLM, que no caso é o ChatGPT, só vai ser responsável por responder com base naqueles dados, por ser contextualizada por alguns daqueles dados, e não receber todos eles e decidir qual a melhor resposta. Então isso é um exemplo de arquitetura que a gente vai aprofundar aqui. Talvez, nesse momento, ainda tenham coisas confusas sobre isso que eu tentei te explicar aqui agora, porque é um vídeo mais rápido. Mas aqui são exemplos de como empresas utilizam inteligência artificial como core business. E agora, a partir desse momento aqui pra frente, nossos vídeos serão muito técnicos. Por quê? Eu preciso agora te falar na prática como que funciona o RAG, como que funciona esses frameworks, como que funciona a metodologia para guardar dados em cache, para responder o usuário num tempo hábil, porque isso é mais um dos pontos de atenção de trabalhar com inteligência generativa. Nenhum usuário está pronto para ter uma latência mega, ultra, hiper gigante nos nossos serviços. Então isso é o que a gente quer evitar também. Então, aqui eu te expliquei uma arquitetura, só pra gente agora relembrar o que está sendo o vídeo até agora. Eu expliquei como que players aplicam inteligência artificial como core business no seu negócio. Eu te expliquei uma arquitetura de chat que utiliza de IA generativa para responder os usuários. E por fim, a única coisa que eu vou te trazer é observações de ir por esse caminho. Dentre as observações, igual quando a gente está falando de impulsionador, a gente tem maior complexidade agora, com certeza maior complexidade, porque construir esses projetos que utilizam IA generativa é um processo mais doloroso e mais complexo. Então, como vocês estão vendo, a gente tem, novos tipos de armazenamento de dados, bancos em cache, ou seja, é uma visão sistemática um pouco mais complexa, tá bem? Customização é uma outra observação muito boa. Por quê? Cara, a customização é muito maior nesse tipo de serviço, porque a gente consegue dizer para a IA generativa exatamente o que ela precisa responder para o nosso usuário final. A gente consegue contextualizar ela muito bem em relação aos nossos dados. Isso é muito, muito bom. Então, customização, man in the middle, isso a gente ainda vai falar muito aqui no canal. É um tema muito legal, que é falar sobre curadoria. Lembra que eu te falei no último vídeo que toda IA ela precisa ser curada para garantir que as respostas para os usuários finais estão chegando como eles esperam? A curadoria, utilizando IA como core business, é muito mais forte, porque eu preciso garantir constantemente que eu estou respondendo as perguntas dos meus usuários sem ter alucinações, sem ter respostas que não existem para aquele contexto. Então a gente vai falar muito sobre métodos de fazer curadoria em um produto que utiliza IA generativa aqui, tá? Frameworks. Frameworks é um tema muito bom aqui também, porque a gente tem N frameworks hoje já para trabalhar com IA generativa, para trabalhar com produtos que utilizam IA generativa. Mas qual que é o melhor framework? Qual melhor se adapta para o que eu preciso agora? A gente vai discutir sobre isso. Retroalimentação, outro tema muito bom. O que é a retroalimentação, sabe? Ninguém quer construir um chat, um bot ali, que para sempre saiba somente dos mesmos dados. Todo mundo gosta e todo mundo quer daquela ideia de fazer com que aquele chat fique constantemente recebendo os dados e constantemente melhorando ao longo do processo. E isso é um tema muito bom, é retroalimentação. Como, saca? A gente faz com que o meu bot possa aprender com a comunicação que ele está tendo com os meus usuários. Aí a gente vai falar aqui sobre alguns outros métodos bem mais interessantes, que é a gente melhorar a experiência do usuário, fazendo algo que o ChatGPT hoje já faz, que é ele dar o like ou negativo nas mensagens que a gente responde. Enfim, a gente tem N maneiras de criar critérios para retroalimentar aquela inteligência que a gente está criando.
E a retroalimentação é mais uma das observações que está aqui. E por fim, o Composable, que é o quê? Da mesma forma que eu te mostrei aquela arquitetura, a gente busca não criar arquiteturas de IA generativa que sejam ligadas especificamente a um software nesse modelo de negócio, né? Utilizando IA generativa como Core Business. A gente não está plugando isso num software, ela é agnóstica a isso, ou seja, ela não tem ligação com nenhum software, tá bem? Então isso é mais um dos temas, mais uma das observações, todas essas aqui na realidade, todas essas observações são muito importantes para a gente entender para onde que a gente está indo, para você entender a granularidade disso e o quão longe que a gente vai. Então, era pra ser um vídeo simples, já foi um vídeo que tem mais de 14 minutos, mas eu consegui te contextualizar de muita coisa e eu tô feliz o suficiente por isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre essa arquitetura, falar mais sobre RAG e a gente vai agora aprofundar em cada um desses temas. Então tá tudo bem até aqui, se sentir meio perdido, ficar com o pezinho atrás, a gente ainda vai aprofundar nisso e tu ainda vai entender na prática como isso funciona, tá bem? O importante aqui é tu ter compreendido a visão geral do todo de o que é utilizar IA como core business de um negócio, beleza? Então, fica com Deus, até a próxima e valeu!